Boa noite a todos, que a paz e o amor de Jesus nos envolva. Vamos elevando os nossos pensamentos, nos ligando com o nosso mentor individual, com Joana de Ângeles, Irmã Rosário, Irmã Teresa e toda a espiritualidade amiga nesta casa. Vamos nos ligar com nossa mãezinha querida, Maria de Nazaré, pedindo a ela que nos envolva em sua luz, em sua paz e que nos acompanhe em nossa ligação com Jesus, nosso Mestre. Mestre, estamos aqui reunidos para mais um estudo do Teu Evangelho e lhe pedimos, derrama sua luz sobre nós, se faça presente entre nós nesta noite. Auxilia-nos no entendimento e na aplicação dos Teus ensinamentos em todos os momentos da nossa existência. De mãos dadas a Maria e a Jesus, chegamos à presença do nosso Pai. A Ele agradecemos pelo que somos, pelo que temos, pela oportunidade desta encarnação e elevamos os nossos corações e pensamentos em louvor e agradecimento, dizendo a Ele: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males, pois vossos são o reino, o poder e a glória para todo sempre. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. E vamos nos ligando neste momento com as equipes de tratamento da casa. Vamos pedir a luz branca do Cristo sendo projetada sobre todos os nossos assistidos, para que eles recebam dessa maneira a luz, a paz e uma harmonização. Vamos nos ligar com as equipes de P2 e pedir a projeção da luz azul em todo o sistema nervoso central dos nossos assistidos, trazendo o equilíbrio e a força para esses centros de força. Vamos nos ligar com as equipes de CH, pedindo a projeção da luz rosa no cardíaco dos nossos assistidos, para que a confiança, a fé e a esperança se fortaleçam em cada um deles. Nos ligamos nesse momento com as equipes de P3B e pedimos a projeção da luz branca do Cristo, da luz azul, na mente e no coração de cada assistido. Vamos pedir também que sejam feitos todos os cortes de ligação que se fizer necessário e que essas energias sejam levadas para o astral para o melhor tratamento. Vamos pedir a projeção da luz azul que vai envolver o sistema nervoso central, periférico e neurovegetativo. Um rosa claro no cardíaco para aumentar os bons sentimentos, um amarelo claro no frontal para fortalecer os pensamentos positivos, a confiança e a ligação com o mentor individual. E uma cúpula rosa clara vibrante da cabeça aos pés, para que o tratamento permaneça até quando for necessário. Aos assistidos de saúde, vamos pedir a projeção das cores do arco-íris, que eles fiquem envolvidos numa cúpula protetora até quando for necessário. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Convidamos a todos para que assistam neste momento à palestra que será posta no ar. Que assim seja. Peço permissão para dar início ao trabalho de hoje, que nosso irmão palestrante Arlindo seja envolvido com muito amor e carinho. Boa noite a todos. É sempre uma alegria para mim estar com vocês aqui e tendo a oportunidade de, junto com vocês, aprender um pouquinho mais a respeito do Evangelho do Mestre. Hoje nós vamos tentar aprender um pouquinho sobre
o capítulo 2 do Evangelho, meu reino não é deste mundo. Para falar sobre esta passagem do Evangelho, eu gostaria só de voltar um pouquinho antes dessa passagem que Jesus, diante de Pilatos, ele pronunciou, né? Todos nós aqui temos consciência, né, que Jesus traiu o mestre, que Judas traiu Jesus, certo? Sim? Sim. Então tá bom. Judas, ele pertencia a uma tribo de insurgentes, né? Judas era judeu, e da qual também pertencia Barrabás. E eles viviam tentando tirar o poder de Roma, porque eles tinham dentro de si que os judeus em si tinham como esse princípio de que, apesar que Roma dominava, aquela terra pertencia a eles e eles queriam a dominação da terra. Eles queriam continuar tendo, eles não queriam ser dominados. E existia dentro do conceito evangélico deles, eles esperavam um novo Messias, né? Então, quando chegou Jesus, no primeiro momento eles tinham que ele poderia ser o Messias, mas eles esperavam um Messias não como era o Jesus, alguém que se insurgisse, que tivesse o poder, que viesse como um guerreiro, um lutador, e fosse ao campo de batalha enfrentar os romanos e tomar o poder novamente. Na verdade, a crença deles era totalmente materialista. Eles queriam a conquista da terra. E tanto assim que, se nós formos passar pelas todas as passagens dos evangelhos, nós vamos verificar que o tempo todo os judeus ficavam atazanando Jesus para ver se Jesus caía na tentação e falavam uma besteira, né? Se vocês lembrar da passagem quando eles pergunta se era justo pagar o tributo a César ou não, né? E o Jesus sai. Se o Jesus falasse é justo, eles iam crucificá-lo. Se ele falasse que não é justo, eles iam entregá-lo aos romanos, ou seja, colocava Jesus toda hora numa saia justa. E Jesus era meio liso nesse ponto, né? Bastante perspicaz. E ele falou: me traga uma moeda aqui. E vocês sabem, né, o que ele falou na época. Ele falou: essa moeda pertence, de quem é essa esfinge? De César. Então dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E assim tantas outras passagens, a de Maria de Magdala, né, que eles queriam apedrejá-la e ninguém apedrejou porque todos tinham pecados, né, começando pelos mais velhos que foram embora, e ele também não a condenou. Enfim, temos várias e várias passagens, até que Judas trama um plano, né, com o seu grupo e entrega Jesus. Com o objetivo de que, porque Jesus ele falava, esse cara é muito pacífico, desse jeito a gente nunca vai tirar os romanos daqui, e ficava naquelas ideias junto com o seu grupo. E então nós vamos fazer, eu vou entregá-lo, ele vai ser preso, o povo vai se insurgir, a gente invade
o Sinédrio, né? A gente se invade a prisão e a gente domina e liberta Jesus, o nosso Salvador. E Jesus vai ter que pegar na arma junto com a gente, nas espadas, e sair na luta, né? Em palavras simples, era essa a história em si a respeito desta passagem. E aí, dito e feito, entregou Jesus, os judeus, né? Os judeus sempre querendo agradar Roma, porque eles achavam, vamos fazer a nossa política de boa vizinhança, que uma hora a gente toma o poder. E Roma, por outro lado, sabendo da perspicácia dos judeus, fazia também a política da boa vizinhança. Então, eram os dois lados se fazendo política, né? E aí eles entregaram para Roma, né? Através de Pilatos, levaram Jesus até Pilatos, falando que ele se declarara que ele era o rei dos judeus. Eles falaram isso. O Jesus não falou que era o rei dos judeus. E nessa época era próximo da Páscoa. E Roma, para agradar aos judeus e agradar ao povo, eles anistiavam um bandido escolhido pela população, né? Pelos habitantes daquela região, para ser libertado. E, dito e feito, tinha Barrabás, levaram Barrabás, e ele tinha que escolher. E tinha Jesus. E ele chegou para Jesus e falou, você é rei dos judeus? E o Jesus falou, não sou rei dos judeus. Você está dizendo que é rei dos judeus. Não, mas eles me entregaram falando que você é o rei. E aí Jesus disse a célebre frase, meu reino não é desse mundo. E aí Pilatos falou, olha, se eles me entregarem eu tenho que escolher, mas não cabe a minha decisão, cabe ao povo. E ele chegou para o povo e, vocês querem que eu crucifique Barrabás, um bandido, um assaltante, um assassino, ou Jesus? E todo mundo, Jesus, Jesus, porque eles achavam que matando Jesus, né, eles iriam receber um outro Messias, já que Jesus não era o verdadeiro Messias que eles imaginavam que fosse. E aconteceu que, quando Judas tomou conhecimento que ele havia sido traído nessa decisão, que ele foi até lá achando que Jesus estava na prisão, Jesus já estava no Calvário, crucificado. E foi aí que Judas se suicidou. Não resistiu ao ato que ele havia cometido e se suicidou. Bom, essa é a parte primeira da história. Baseado nesse fato, o que Jesus, na época, queria falar ou queria deixar de mensagem para todos nós? É interessante observar que Jesus sempre falava por parábolas e ele sempre estava colocando os fatos na medida do entendimento do povo da época. Tanto assim que a lição dele permanece até hoje, porque ao longo do tempo a gente foi começando a ter um esclarecimento e um entendimento melhor. Por exemplo, quando uma criança é pequena, ela chega, papai, mamãe, como meu irmãozinho nasceu? E em geral a gente fala, ele nasceu da barriga da mamãe, né? Depois, com o longo do tempo, a gente vai ensinando, vai educando, porque naquele momento se deu aquela resposta para a criança entendeu, compreendeu. Foi a cegonha, né? No meu tempo ainda era a cegonha, né? Como que eu nasci, mamãe? Foi a cegonha que trouxe.
cegonha, né? Então a gente tinha muito esse princípio. Hoje a gente já vai, não, nasce na barriga da mamãe, né? E por aí vai. Quando está maior, aí a gente começa a ter um entendimento diferente, e assim são os ensinamentos do Mestre. Aquele mesmo ensinamento lá de trás, trazido para os dias mais atuais, e ao longo não atual só de hoje, mas essa verdade já existia naquela época, só que o povo não compreendia, falava de uma vida de várias existências, de um reino onde o reinado está dentro de cada um de nós. Está através da construção dos valores que nós podemos amealhar ao longo da nossa existência. Pois de nada adianta para nós, ao longo da nossa vida, fazer como um viajante que vai para um determinado lugar e vai enchendo a sua bolsa, a sua mala, com os pertences que ele pode levar. Então ele leva, né, a sua necessaire, leva calça, camisa, pijama, enfim, tudo que ele pode, todas as coisas materiais que ele pode levar. Da mesma forma, o que a gente pode levar dessa vida quando partirmos? Nada disso. Nem esse corpo nos pertence. É apenas uma roupagem temporária que nós ocupamos. Por isso é que nós acreditamos, cremos na reencarnação, que é a nossa evolução espiritual ao longo do tempo. Igual nós falamos da criança. Então, hoje, nós somos melhores do que há 100, 200 anos atrás. E daqui 100, 200 anos atrás, nós vamos ser melhores do que somos hoje. Mais evoluídos, mais compenetrado em propagar os ensinamentos do Mestre para conosco mesmo e para com todos aqueles que nos cercam. Então, o que nós vamos começando a colocar na nossa bagagem ao longo do tempo? O que nos queria dizer Jesus quando disse que o reino não pertencia a esse mundo? Ele deixava bem claro que a construção estaria dentro de cada um de nós, através da nossa transformação interior, através da modificação dos valores, através do respeito ao nosso semelhante, através do entendimento e da compreensão de todos aqueles que nos cercam, né? E ele nos dá exemplo todos os dias de aprendizado disso, porque é através de doses homeopáticas que nós vamos aprendendo. A sementinha vai sendo plantada a cada dia. Não adianta nós acharmos que da noite para o dia nós vamos virar santo e vamos ter um par de asas e resolvemos nessa encarnação a nossa vida. Gente, vamos colocar de vez na nossa cabeça. Todos nós estamos na família que merecemos. Nós temos o marido que merecemos. Nós temos a esposa que merecemos. Nós temos os filhos que merecemos. Nós temos o chefe que merecemos. E a forma como nós entendermos e compreendermos essa situação que temos que vivenciar é que vai nos dando a bagagem da qual nós precisamos, que é a única que a gente vai conseguir levar quando partir. Nós não vamos conseguir levar nada. Não é por isso que nós não vamos lutar para ter um carro, para ter uma casa, para ter uma vida estável, uma vida dentro dos padrões que nós gostaríamos. Mas se nós não tivermos, nós não podemos sofrer por isso. A vida nossa não foi... Deus não nos colocou na terra para sofrermos. A dor,
ela faz parte da nossa vida, mas ela vai doer em nós na medida que nós não compreendermos plenamente os ensinamentos do Mestre. E muitas das vezes essas sementes de aprendizado vão nos chegando todos os dias e a gente não percebe. Muitas das vezes a gente vê... vou dar um exemplo aqui bastante simplesinho, que o Haroldo, pegando um gancho numa palestra do Haroldo Dutra, né? Ele conta que caipira, mineiro, estava lá no seu cantinho, cigarro de palha, um palito de dente na boca e o cigarrinho no outro canto, sentado lá, passa um caboclo num carrão e tinha terra lá, uma terra boa, falou, nessa terra não dá, caboclo, tudo bem? Tudo, bom dia. Nessa terra não dá laranja? Dá. Não. Essa terra dá laranja? Não dá. Essa terra dá milho? Não dá. Essa terra dá arroz, feijão, abóbora, mandioca? Não dá. Uai, o que dá essa terra então? Uai, se plantar dá. Na verdade, assim é a nossa vida. A semente Deus nos oferece todos os dias. Os ensinamentos do Mestre estão aqui na nossa porta todos os dias. Às vezes chega numa palavra que eu estou dizendo hoje aqui, me é útil para eu utilizar no meu dia a dia. Às vezes um livro que eu recebo, às vezes uma pessoa que bate à minha porta, né? E a gente tem que estar atento a esse chamamento, a essa oportunidade que nos é oferecida todos os dias. E para isso eu tenho que me sintonizar. E como me sintonizo? Me sintonizo no bem, no amor, na fraternidade, na convivência leal e sincera, na convivência com os meus semelhantes, né? Nós falamos que nós estamos marido e mulher, aquilo que merecemos, né? E tem um outro calzinho também de mineiro, mas é da Vera Vasconcelos, uma palestra que eu assisti dela, é uma mineira, e ela diz que o casal espírita, hein, tá? Viveram junto 40 anos, né? Se amavam à distância. Como que é a distância? Quando um entrava, o outro saía da casa, né? Quando um entrava por uma porta, o outro saía pela outra porta. Viveram 40 anos. E o caboclo morreu, né? Desencarnou. E ela foi, a Vera Vasconcelos, trabalhava lá com o Chico, lá onde ele escrevia as cartas, ela dava sustentação lá, e ela conhecia esse casal. Aí, de repente, um belo dia, logo depois que o caboclo desencarnou, a mulher que amava o marido por 40 anos, né, à distância, bem entendido, foi lá procurar para ver se recebia a mensagem do caboclo. E a Vera pensou comigo, uai, só se for para receber uma carta em branco. Se aqui na Terra eles, durante os 40 anos, não viveram bem, fingiram que estavam, né, que se toleravam, né? E então, esses são exemplos que a gente tem que ter dessa necessidade da paciência, da compreensão, do entendimento com o nosso semelhante. É fácil? Não é fácil a convivência, gente. Não é fácil. Se fosse fácil, a gente nem estava aqui, né? Estava todo mundo já com um par de asas, né? E esperando o dia chegar. É difícil porque a gente precisa ir amadurecendo. Para a gente prestar um concurso, a gente não tem que estudar até
até não querer mais para conseguir passar, e muitas das vezes a gente não passa, né? Por mais que a gente estuda, a gente não consegue passar, passamos noites em claro, né? E assim é a mesma coisa, o médico, para virar médico, ele estuda a vida inteira, né? E pelo menos até os 30 anos, os primeiros quase 30 anos ele está estudando, e depois ele tem de estudar a vida inteira. E assim é a nossa vida, nós temos que exercitar o exercício da compaixão, do amor, da fraternidade, da união entre nós, da compreensão, da simplicidade nas coisas. E para que a gente possa compreender o que o Mestre disse naquela tarde, minutos antes do Calvário: meu reino não é deste mundo. E o reino de Deus, em outra passagem, ele nos diz que o reino de Deus está onde? Dentro de nós. Não é mesmo? Não é isso que ele disse? Então, se o reino de Deus está dentro de nós, nós somos uma centelha divina. Nós somos Deus à sua semelhança. E nós não temos pretensão e não podemos ter a pretensão de que um dia nós alcançaremos o plano celeste do Mestre Jesus e vamos voltar aqui na terra para cumprir da mesma forma que Jesus cumpriu. Jesus teve esta oportunidade e ele teve dificuldades para poder estar entre nós e nos trazer a mensagem. E se ele nos trouxe a mensagem, cabe a nós agora começarmos a rever a nossa vida, rever os nossos valores. Se nós tivermos dificuldade, comecemos hoje. Você não consegue perdoar chegando para outra pessoa e sendo sincero e dizer: perdão, meu amor, perdão, meu filho, perdão, fulano, perdão, ciclano. Comece orando na sua oração. Um dia vai passar da oração à palavra, mas aquela vibração de carinho e amor, aquele gesto sincero, sem esperar, eu vou perdoar porque assim eu vou me livrar desse cara. Não adianta nada, pessoal. Vamos rever os nossos valores. Como disse, todo o aspecto material faz parte da nossa evolução, mas ele não tem que ter o peso que não nos permita pensarmos em transformar e em valorizar tudo aquilo que a gente pode levar quando partir. Porque quando nós estivermos do outro lado, vão chegar para nós e vão nos dizer: o que você trouxe de bens com você? Não vai adiantar carro, casa, né? Roupas de grife e por aí afora. Vai ser levado em conta como você agiu para a sua evolução, como você agiu com o seu semelhante, o quanto você colaborou para o progresso da humanidade e o quanto você amou o seu semelhante na mesma medida que você queria ser amado. Essa era a mensagem do Mestre Jesus, de que o reino de Deus não é desse mundo, mas ele nasce dentro de nós. E quando nós colocamos o nosso amor, compartilhando com o nosso semelhante, nós alcançamos a paz. E a todos aqueles que nos cercam recebem a nossa paz também. Que Jesus nos abençoe.
Irmãos queridos, quanta gratidão pelas palavras que foram proferidas nesta palestra, para que elas sirvam de exercício, de reflexão durante toda essa semana. Gostaria de fazer o encerramento desta palestra com uma prece. E eu gostaria que vocês apenas ouvissem com atenção essa prece. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor esteja convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, humanos de boa vontade, agora, na hora de nossa ascensão na luz, somos o que somos aqui na terra e nos céus. Que assim seja. Que todos retornem para os seus lares sobre a cúpula protetora dessa bendita casa. Ave Cristo. Uma boa noite.